falar aqui de uma parábolazinha, a vaquinha da família. Isso aí é um postzinho que saiu na internet lá no final do século passado. Bom, bem, certo dia um mestre sufismo, eu quero dizer aqui para vocês, é a corrente mística e contemplativa do Islã, né? Os praticantes do sufismo, eles são conhecidos como sufis, como esse mestre aí. E eles procuram desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus. Pois bem, esse mestre sufi pegou um discípulo e saiu para uma missão pastoral por várias vilazinhas, povoadozinhos, casebres que tinha lá na sua área, né? Então, como ele sempre fazia, levou consigo esse discípulo, tido como bastante atento, né? E ele ficava ali observando e tudo que o mestre fazia, que ele queria aprender. Ele chegava, abençoava as casas, tal, e os seus moradores ficavam maravilhados com aquilo. E foi passando de uma casa para outra, já estava quase no final do dia, entrado na última casinha. E ele entrou nessa casa, e nessa casa tinha uma família que se alegrou demais com a presença deles, tanto é que tinha feito preparado um pequeno banquetezinho para receber, né? Porque era uma honra receber um mestre sufi. Não era sempre que isso acontecia. Para surpresa dos donos da casa e também desse discípulo, o mestre sufi dispensou qualquer coisa do que estava sendo oferecido ali. Alegou que ele estava fazendo jejum. E durante aquele encontro, o senhor da casa, né, se mostrou triste, né, com a situação econômica que eles estavam vivendo, já estava triste com a recusa do mestre em comer do seu banquete, e começou nas conversas ali dizendo que a vida estava difícil, não sei o quê, porque eles já estavam ali naquela situação desde a geração passada, ninguém melhorava de vida, aquele negócio todo. Aí o mestre ouviu tudo, rezou mais uma vez e se despediu daquela família. O mestre sufi olhou para toda aquela família, sem alterar nada do seu semblante, ele saiu. O discípulo achou que podia repreender o seu mestre, né, por não ter aceito a comida, aquele negócio todo. Então o mestre olhou para ele com paciência e tal, mas nada disse para ele. Por que não disse? Porque ele ainda era imaturo, ele não estava vivendo assim só de emoções. E além do mais, ele não tinha ainda um entendimento real do que fosse o valor de um jejum. Pois bem, saíram da casa e começaram o caminho de volta, lá para o mosteiro. Meio caminho, logo saíram da casa, um discípulo perguntou ao sábio mestre, né? Ô mestre, por que eles vivem na penúria por tanto tempo? Será que Deus não escuta as suas súplicas? E o sufi, caminhando ali naquelas terras, daquela gente, avistou uma vaquinha que era deles, daquela última família. Essa vaquinha, na verdade, era que dava o leite para aquela gente, né? E do que sobrava do leite, eles vendiam para comprar outras coisas, né? Algum legume, algum arroz, alguma coisa desse tipo. Quando o mestre viu aquela vaquinha, que era quem sustentava a família, disse para o discípulo: empurra essa vaquinha no precipício. Aí o jovem arregalou os olhos assim, estou vendo coisa. Ficou horrorizado, né? Aí disse: mas mestre, como pode me pedir isso? E do que esse povo vai viver se ele só tem essa vaquinha? Aí o mestre disse para ele: faça o que eu lhe disse. E aí, sem entender nada do que estava acontecendo, o discípulo empurrou a vaquinha e caiu lá no precipício e morreu. Mesmo sabendo que o seu mestre era sábio, ele fez o que ele tinha ordenado, embora não tenha compreendido, né? O certo é que a vaquinha morreu quando chegou no fundo daquele precipício, tá certo? No ano seguinte, aquele mestre voltou àquela mesma região e levou novamente o jovem discípulo. Quando chegaram naquela casinha, que os donos eram os proprietários daquela vaquinha que morreu, eles aceitaram o banquete que lhe foram oferecidos, né? Já o banquete já muito melhor, tá muito mais farto.
E o jovem ali percebeu que a vida deles tinha mudado bastante para melhor. Então, enquanto eles comiam, os proprietários disseram para o mestre: Mestre, no ano passado, depois da sua passagem na minha casa, a minha vaquinha caiu no precipício. E este foi o motivo da virada na nossa vida. Nós vivíamos somente em função daquela vaca. E logo que ela morreu, vimos que precisávamos arar a terra, plantar legumes e buscamos outros meios de ganhar dinheiro. Então, de certa forma, foi a morte da vaquinha que nos fez ver a vida de outra forma. Buscamos outros meios. E hoje, o Senhor está vendo o quanto nós melhoramos de vida. A morte da vaquinha, na verdade, foi uma bênção para nós. Então, na volta para o mosteiro, o jovem discípulo disse ao seu mestre: quantas pessoas mais precisariam dessa lição para melhorarem de vida? Te peço perdão, Senhor, pois até aí agora há pouco não tinha entendido o seu pedido para que eu empurrasse aquela vaca no precipício. Então eu pergunto, e você, meu irmão? Qual é a vaquinha que está lhe impedindo o seu progresso? Será que você não está se apegando a coisas inúteis? Pense nisso, tá bom? Shalom do Pai.